Queridos irmãos, queridas irmãs, é sempre uma alegria muito grande participar do Momento Redenção e dando continuidade aos comentários sobre o livro Viagem Espírita em 1862, de Allan Kardec. Vamos, neste vídeo, que é o quarto vídeo, encerrar os comentários, porque o que nos interessa é chamar a atenção das pessoas para lerem e estudarem a obra. Não é necessariamente estudar toda a obra no Momento Redenção, porque não tem sentido. O que nós estamos fazendo é trazer alguns pontos importantes desse livro para que isso aguce a curiosidade daqueles que nos assistem, para que eles busquem essa obra. A edição que eu tenho e a que eu gosto é da Casa e Editora O Clarim, Viagem Espírita em 1862, tradução de Wallace Leal Rodrigues, com um prefácio belíssimo de Wallace Leal Rodrigues. Esse prefácio tem que ser apreciado, porque ele é muito bom e ele nos ajuda até a entender o restante da obra, né? É uma obra relativamente pequena. Kardec faz 3 viagens, em 1860, em 1861 e em 1862, visitando centros espíritas, num círculo em torno de Paris, em várias cidades, e ali ele leva instruções e observa a quantas andam o movimento espírita da ocasião. Então é muito interessante por isso. E eu acho esse livro importante, que esse livro derruba o elitismo social que ainda vige no nosso movimento espírita brasileiro, né? Infelizmente, ele quebra todo. Aquela primeira, em 1861, a viagem primeira que Kardec chega em Lyon e é apresentado ao casal, e ele, presidente, o marido, presidente do Centro Espírita em Brotô, e operário. É uma alegria muito grande para Kardec. E depois quem vai dizer isso é o Espírito Erasto, numa mensagem expressando a alegria de Kardec por estar à frente de um operário. Porque Espiritismo é isso, é congraçamento de operários, de empresários, de juízes, de todos aqueles que pretendem e têm condições de conviver com a diversidade humana. Não necessariamente com os títulos, com as posições sociais, mas com a beleza da diversidade humana. Tem gente que tem pouca cultura, mas tem maturidade espiritual. E como a gente aprende? Bom, esse livrinho é um livrinho, entre aspas, que tem muito conteúdo. Primeiro, a primeira parte é um prefácio do tradutor, do Wallace Leal Rodrigues. Não deixe de ler esse prefácio. É lindíssimo se você for compulsar a obra. Depois vem impressões gerais. Depois vem o primeiro discurso de Kardec, né? Pronunciado nas reuniões gerais dos espíritos de Lyon e Bordeaux. E depois vem o segundo discurso de Kardec, pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. E o terceiro discurso, cada um deles numa viagem, que foram 3, né? A última, em 1862, que deu até o título ao livro Viagem Espírita, em 1862. O terceiro discurso, pronunciado nas reuniões gerais dos espíritas de Lyon e Bordeaux. Depois vem instruções particulares dadas aos grupos em resposta a alguma das questões propostas.
E o último, projeto de regulamento para uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Então, por aí vocês veem que o livro é importante. No primeiro vídeo, como eu já disse, esse é o quarto e último, no primeiro vídeo nós não falamos nesse índice. Nós estamos falando agora porque achamos importante falar no último, para que as pessoas gravem o conteúdo, quer dizer, os títulos daquilo que ele vai encontrar aqui. Bom, nós percorremos já várias partes desse livro, já trouxemos para vocês e nós vamos agora em instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas. E vamos no item 6 de uma vez, porque temos pouco tempo e, como nós falamos, nós demos muito spoiler, né? Porque falamos muita coisa importante, mas tem coisas muito importantes que nós não falamos por falta de tempo e até para aguçar sua curiosidade para ler e estudar esse livro. No item 6, nessas instruções particulares, diz Kardec: há algo de mais pernicioso ao espiritismo do que os ataques apaixonados dos seus adversários. É o que os pseudos adeptos publicam em seu nome. Certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferece da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõe ao ridículo. Meus irmãos, isso é atualíssimo. Há uma mensagem dizendo que o Dr. Bezerra de Menezes, agora há pouco, Dr. Bezerra de Menezes acusa a China, diz que nos laboratórios da China é que se produziram esse vírus, esse novo coronavírus. Meus irmãos, que é isso? Mesmo se fosse, Dr. Bezerra de Menezes teria o cuidado de dizer isso. E as pesquisas já provaram que não tem nada a ver, esse vírus não foi fabricado em laboratório. E Dr. Bezerra de Menezes seria inconsequente se lançasse uma acusação dessa a outro país. O que ele está querendo? Nesse caso dessa, então não pode ser Bezerra, não deve ser Bezerra, não é Bezerra de Menezes que diz isso, não pode ser. Ele não faria, como qualquer pessoa sensata não faria, que uma acusação dessa, feita através de uma obra mediúnica, coloca o espiritismo numa situação difícil, porque essas obras mediúnicas são lançadas em nome do espiritismo. Então, veja bem o que Kardec diz: certas publicações são simplesmente lamentáveis, uma vez que oferece da doutrina espírita uma ideia falsa e a expõe ao ridículo. Claro que uma informação dessa coloca o Dr. Bezerra de Menezes numa situação dificílima, a que ele não merece, não merece. Continua Kardec: é de se perguntar por que Deus permite essas coisas e não esclarece todos os homens da mesma forma. Haverá algum meio de se remediar esse inconveniente que se nos parece um dos maiores escolhos da doutrina? Quer dizer, Kardec dizendo que essas publicações mediúnicas e até não mediúnicas, né, que expõem a doutrina, mensagens e publicações personalistas, estão mais para defender a opinião de quem a escreve do que necessariamente a doutrina. André Morel,
no livro Vida e Obra de Allan Kardec, ele fala na honestidade intelectual de Allan Kardec. E isso é verdade, meus irmãos. Em toda a obra de Kardec, em todas as atitudes de Allan Kardec, nós encontramos essa honestidade intelectual dele. É preciso que nós tenhamos essa honestidade intelectual também. Bom, essa questão é grave e exige algumas explicações. Eu diria de início que não há uma única ideia nova, sobretudo quando ela se reveste de real importância que não encontra obstáculos. Claro, toda ideia nova, toda ideia que traz um projeto de transformação vai ferir interesses. Claro, interesses dos acomodados que não querem sair, né, das condições em que se encontram. Todas as ideias novas, sejam em que campo for da atividade humana, elas quando surgem, elas não surgem muitas vezes pacificamente, elas surgem trazendo consigo um processo em torno que de alguma forma vai tentar inibir o seu curso. Continua Kardec. Eu observaria em seguida que isto que vedes como um mal é verdadeiramente um bem. Para compreender esse fato é preciso olhar não para o presente, mas para o futuro. A humanidade é afligida por muitos males que a corroem e que têm sua origem no orgulho e no egoísmo. Aliás, isso é uma constante na proposta espírita, não só por parte de espíritos desencarnados, realmente compromissados com a doutrina e com o bem, como também com os encarnados, escritores espíritas, né? Não personalistas, né? Bom, continua ele. Esperais curá-la instantaneamente? Bom, ele diz, a humanidade é afligida por muitos males que a corrói e que tem sua origem no orgulho e no egoísmo. Então ele pergunta, esperais curá-la instantaneamente? Curar a humanidade instantaneamente? Crede que essas paixões que soberanamente reinam sobre elas se deixarão destronar facilmente? O seu codificador sabia e sabe das coisas. Continua ele. Não, elas ocultam a cabeça para morder aqueles que a veem perturbar em sua tranquilidade. Tal é, não duvideis, a causa de certas oposições. A moral do espiritismo não convém a toda a gente. Não ousando atacá-la, atacam a sua fonte. Quer dizer, a moral espírita proposta pelo espiritismo é a moral do Cristo. Fazer pelo outro aquilo que gostaríamos que fosse feito por nós. Mas muita gente repete isso dos lábios para fora, mas o coração está cheio de fel, de ignorância, de maledicência, de insensibilidade com a dor alheia. Então, ele diz, a moral do espiritismo não convém a toda a gente. Não ousando atacá-la, atacam a sua fonte. Continua ele. O espiritismo realizou, indubitavelmente, milagres de reforma moral, mas supor que essa transformação pode ser súbita e universal seria desconhecer a humanidade, coisa que Kardec procurava de toda forma conhecer. Kardec foi um humanista. É só pesquisar na Revista Espírita as suas atitudes. Atitudes de um verdadeiro humanista.
Entre os próprios espíritas, diz ele, há aqueles que, como eu disse, só veem do espiritismo a superfície, que não compreendem o seu fim essencial, seja por incapacidade de julgamento, seja por orgulho, dele aceitam apenas o que os lisonjeia e recusa o que os humilha. Quer dizer, Kardec dizendo aqui que há espíritas que não aceitam determinadas coisas, determinadas propostas da doutrina, determinados princípios, porque contrariam o seu modo de ser. Mas o seu modo de ser não é o melhor. O melhor é a doutrina, porque a doutrina veio para nos transformar. Todos nós temos as nossas dificuldades. E a doutrina está aí para nos ajudar a nos transformar em pessoas melhores, mais humanas, mais solidárias, mais fraternas, menos orgulhosas, menos egoístas, mais atuantes no bem, sem muito blá blá blá, mas muita atitude, isso sim. Então ele diz que é, seja por incapacidade de julgamento, seja por orgulho, dele aceitam, quer dizer, do espiritismo, esses adeptos só aceitam o que os lisonjeia e recusam o que os humilha. Quer dizer, aquilo que vai de encontro e não ao encontro dos seus interesses, ele não dá bola, não. Mas é aí que está o problema. É aí que nós temos que trabalhar. São as nossas dificuldades. Continua Kardec. Eu vos disse ainda que as afrontas que ele sofre, o Espiritismo, e que lamentais têm seu lado bom. São os próprios espíritos que nos vêm explicar essa questão. Eis uma passagem de certa comunicação obtida a tal respeito. Quer dizer, uma passagem que ele vai citar aqui, um trecho de uma comunicação a esse respeito. Diz o espírito comunicante: os espíritas esclarecidos devem se felicitar com o fato de as falsas e contraditórias ideias se revelarem nesse período inicial, pois que são combatidas, arruinam-se e se esgotam no decorrer da infância do Espiritismo. Quer dizer, o Espírito ainda diz: uma vez purgado de quanto haja de indesejável, ele cintilará com um brilho mais vivo e caminhará com um passo mais firme até que tenha alcançado seu pleno desenvolvimento. Quer dizer, então, Kardec dizendo que essas controvérsias que surgiram naquela época eram o espírito, aliás, dizendo que era importante porque elas, de alguma forma, surgindo no início, havia mais possibilidade de serem contestadas, né? E colocado o espiritismo no seu caminho de desenvolvimento. Mais tarde vem Kardec nessa obra dizendo: esses erros provêm quase sempre de espíritos levianos, sistemáticos ou pseudo-sábios, que se comprazem vendo editadas suas fantasias e utopias, e isso por homens que conseguiram enleiar a ponto de fazê-los aceitar de olhos fechados tudo quanto lhes debitam, obedecendo a alguns poucos grãos de boa qualidade em meio ao joio. Então, Kardec nos chamando a atenção dessas fantasias e utopias divulgadas por certos espíritos e, de certa forma, né,
divulgadas também pelos encarnados que as aceitam sem avaliação, mas para avaliá-las, a necessidade de estudo da base do Espiritismo. E essa base, aliás, é preciso que a gente entenda que Kardec, quando fala no estudo do Espiritismo, ele fala em estudo aprofundado. Não estudo superficial, em apostilas, é estudo das obras. Ele chega a dizer que aqueles que quiserem estudar, aliás, no capítulo Método do Livro dos Médiuns, ele diz que aqueles que quiserem estudar a doutrina através das suas obras, iniciem em o que é o Espiritismo. E daí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e os outros mais, e a Revista Espírita, diz ele. Porque, no meu entendimento, a codificação espírita não se resume a esses 5 livros que citam como Pentateuco, que eu nem uso essa terminologia. A codificação, para mim, é toda a obra de Allan Kardec. Então, diz ele, mas como esses espíritos não possuem nem a verdadeira cultura, nem a verdadeira sabedoria, não conseguem manter por muito tempo seu papel. E a ignorância os trai. Tranquilo, trai. Um dia trai. É só você prestar atenção. É só você não ser idólatra. É só você não ser idólatra. Porque espírita idólatra ele não cabe. Emmanuel tem uma página lindíssima no livro Pão Nosso, Perigos Sutis, que fala sobre as dificuldades da idolatria a médiuns e a espíritos. Leia essa página. Reflita sobre ela. Aliás, reflitamos todos nós. Nós precisamos, vez por outras, refletir sobre essas páginas. Porque, quem sabe, somos nós esses idólatras, até inconscientemente, né? Diz Kardec, Deus permite que deixem escapar em suas comunicações erros tão grosseiros, coisas tão absurdas e mesmo tão ridículas, ideias nas quais as noções científicas mais vulgares são demonstradas com tamanha falsidade que, ao mesmo tempo, destrói o sistema e o livro que o contém. Então, vejam, isso aqui cabe até na atualidade. Negacionismo não tem a ver com espiritismo, não. Olha Kardec, Deus permite que deixem escapar em suas comunicações erros tão grosseiros, coisas tão absurdas e mesmo tão ridículas, ideias nas quais as noções científicas mais vulgares são demonstradas com tamanha falsidade. Nós não estamos assistindo essas fake news aí a respeito das vacinas, dizendo que vacina a pessoa vira jacaré, que toma vacina muda o DNA. Meus irmãos, há quanto tempo nós tomamos vacina? Quantos benefícios as gotinhas trouxeram, evitando a poliomielite? Quantos outros benefícios as outras vacinas nos trouxeram? Essa foi fabricada num tempo mais curto, porque de lá para cá a ciência evoluiu muito. E hoje em dia se tem condição, e nós estamos assistindo isso, de fabricar uma vacina em menos tempo e com qualidade. Nós estamos assistindo e não existe uma vacina, existem muitas vacinas. Vários países, vários laboratórios produzindo vacinas importantes, interessantes. Eu já me vacinei. Tomei a primeira dose. Bom, então ele diz, né?
Eu vou até repetir: Deus permite que deixe escapar em suas comunicações erros tão grosseiros, coisas tão absurdas e mesmo tão ridículas, ideias nas quais as noções científicas mais vulgares são demonstradas com tamanha falsidade. Pô, esse negócio da cloroquina, né? Meus irmãos, vamos levar a vida com seriedade. Vamos acreditar na ciência, naqueles que estão debruçados, pesquisando, porque a esses os bons espíritos estarão junto deles, para que eles produzam bons resultados. Claro, a fé é muito importante para nos dar coragem para continuar ante essa pandemia que aí está. Claro, coragem, fé, muito importante nesses momentos, mas compreensão e sabedoria também. Senão a gente acaba caindo nesses laços de insegurança. Aliás, você é convicto da doutrina espírita ou não? Se você é convicto da doutrina espírita, você fica com a ciência, porque o próprio Kardec dissera: se a ciência algum dia vier provar seriamente que alguns dos princípios da doutrina se apresenta um equívoco, fiquemos com a ciência. Meus amigos, Deus colocou a ciência no mundo para trazer benefícios. Quantos benefícios e progresso a ciência tem feito no tratamento do câncer, no tratamento de tantas enfermidades. E por que nós não vamos acreditar agora? E por que pessoas não qualificadas, não são médicos, não são infectologistas, estão dando opiniões? Estão produzindo efeitos maléficos na sociedade. Por que isso? Bom, sem dúvida alguma, continua Kardec, seria preferível que só fossem publicados bons livros. Esse seria o ideal. Mas, embora tudo se passe de outra forma, é preciso que não temais para o futuro a influência dessas obras. Quer dizer, àquela ocasião, obras, né, publicadas, mas eles não temam. Continue sendo fiel à proposta experimental da doutrina espírita. Não confie naquelas obras que é só de um médium e de um espírito. Não tem essa universalidade do conhecimento espírita. Continua ele. Elas podem momentaneamente acender um fogo de palha, mas quando não se apoiam em uma lógica rigorosa, vede, ao fim de alguns anos, muitas vezes de alguns poucos meses, a que se reduziram. Para tais casos, as livrarias são um termômetro infalível. Claro, é que nem essa mensagem de Bezerra, que infelizmente está num livro de um grande médium. Achar que Bezerra de Menezes ia se envolver em relações internacionais, criando litígio entre o Brasil e a China, é absurdo total. Bezerra de Menezes está junto de nós para aliviar os enfermos, para consolar os aflitos da hora, do momento, e não para trazer mais conflito entre nós. Aí não precisaria de Bezerra vir. E precisamos dele, sim, mas do verdadeiro Bezerra. Doutor Bezerra de Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele que consola, que conforta, tem uma palavra firme, mas consoladora. Isso me leva a dizer algumas palavras sobre comunicações mediúnicas, diz ele.
A sua publicação tanto pode ser útil se feita com discernimento, quanto perniciosa, em caso contrário. Quer dizer, quanto à publicação de comunicações mediúnicas, diz Kardec no livro Viagem Espírita, em 1862. A sua publicação tanto pode ser útil se feita com discernimento, quanto perniciosa, em caso contrário. No número dessas comunicações, algumas há que, por muito boas que sejam, não interessam senão aqueles que as recebem, e que pareceriam, aos olhos dos leitores estrangeiros, simples banalidades. Claro, por exemplo, há determinadas comunicações no Redenção que interessa especificamente a equipe de trabalho ali, né, mediúnica. Outras interessam ao pessoal que está participando do ESD. Outra comunicação interessa ao comitê diretor do Redenção. Essas mensagens não interessam ser passadas para fora, porque não teriam sentido. Continua ele. Outras apenas têm interesses na circunstância em que são transmitidas. Sem o conhecimento dos fatos a que se relacionam, surgem insignificantes aos olhos do observador. Todo esse inconveniente estaria circunscrito apenas aos bolsos dos editores. Esse é o problema. E que ser editor não é proposta no movimento espírita. Tem editoras sensacionais no movimento espírita. Aliás, essa que edita esse livro, Viagem Espírita, em 1862, Casa e Editora O Clarim. Excelente editora, de Matão, em São Paulo. Então, ele diz: todo esse inconveniente estaria circunscrito apenas aos bolsos dos editores. Todavia, ao lado disso, algumas há que são evidentemente nocivas, tanto por sua forma quanto por seu conteúdo, e que, sob nomes respeitáveis, logicamente apócrifos, revelam um contexto absurdo ou trivial, o que naturalmente se presta ao ridículo e oferece armas à crítica. Tudo se torna ainda pior quando o manto desses mesmos nomes formulam sistemas excêntricos ou grosseiras heresias científicas. Hermínio Miranda, certa feita, através do Jornal Espírita, em São Paulo, há muito tempo atrás, publicou uma análise que ele fez no livro Universo e Vida, uma publicação da FEB, ditada pelo Espírito Áureo e psicografada por Hernando Santana, mostrando os equívocos científicos daquela obra. Isso é que deve ser feito, isso é que precisa ser feito, independentemente de ser editado pela FEB ou por qualquer outra editora. Não há sacralidade no movimento espírita. O espiritismo não propõe sacralidade, propõe respeito. Aí sim. Porque o artigo que Hermínio Miranda fez no Jornal Espírita, na ocasião, foi um artigo baseado em pesquisa, baseado em experiência, mostrando item por item os equívocos científicos dessa obra, né? Universo e Vida, do Espírito Áureo, psicografia de Hernando Santana. Agora, foi Hermínio Miranda que fez. E, aliás, isso causou, segundo ele me disse no e-mail, foi o que causou a cisão entre ele e a FEB. Bom, entre a FEB e ele, aliás, né? Porque foi a FEB que se incomodou com a situação, né? Bom, continuando, nós vamos adiantar um pouco mais
porque, como eu disse, nós não vamos trazer tudo que contém esse livro, porque não teria condição, né? Mas nós vamos trazer o que é possível para que as pessoas se interessem em ler. Olha que instruções, e que estão atualíssimas, atualíssimas. Ele disse ainda, no item 10. Em várias localidades solicitaram, né, com relação à viagem que ele estava fazendo. Em várias localidades solicitaram-me conselhos para a formação de grupos espíritas. Tenho pouco a dizer a esse respeito, além do que está contido como instruções no Livro dos Médiuns. Acrescentarei apenas umas poucas palavras. No Livro dos Médiuns está a ciência espírita. Você, meu irmão, que trabalha em reunião mediúnica, você já leu e já estudou o Livro dos Médiuns? O Livro dos Médiuns, certa feita, uma companheira disse para mim: ah, mas os livros dos médiuns é muito pesado, é para ler. Eu digo: mas o Livro dos Médiuns não é para leitura, não é um livro romanceado, é para estudo. E Kardec recomenda que o estudo se torna mais proveitoso quando feito em equipe, quando feito através de um grupo de estudos. No Redenção, nós temos vários grupos de estudo. Aliás, no Redenção, o ESD não é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. ESD, no Redenção, é Estudo Sistemático da Doutrina Espírita. Porque no Redenção, o estudo é das obras de Allan Kardec, começando com o que é o Espiritismo. Importante é isso, porque para colocar o espírita em contato com a doutrina, com a base da doutrina, para que o espírita tenha intimidade, que a gente assiste até em determinados vídeos aí famosos que têm horários para ocorrer diariamente, nós assistimos expositores que nas entrelinhas mostram um conhecimento muito superficial das obras de Kardec. Em compensação, as obras mediúnicas sabem de cor e salteado. Agora, a base doutrinária, agora eu pergunto, se constrói um edifício começando pelo quinto andar? Jamais. A construção de um edifício, para que ele seja sólido, é preciso da base, é preciso do alicerce. E o alicerce do conhecimento espírita está na obra de Allan Kardec. Não tenham dúvida. Diz ele, quer dizer, falando sobre o Livro dos Médiuns, né? Mas ele diz: acrescentarei apenas umas poucas palavras, porque o Livro dos Médiuns é extraordinário. Eu gosto muito. Aliás, eu gosto de todas as obras de Allan Kardec. Em cada obra que eu releio, que eu reestudo, eu encontro material para reflexão sobre a minha vida, sobre como melhor atuar como ser humano. Bom, a primeira condição é, sem dúvida, constituir um núcleo de pessoas sérias, por mais restrito seja o seu número, porque não é a quantidade que cria uma atmosfera espiritual favorável à permanência dos bons espíritos. 5 ou 6 pessoas, se são esclarecidas, sinceras, imbuídas pelas verdades da doutrina e unidas pela mesma intenção, valem 100 vezes mais do que uma multidão de curiosos indiferentes. Não tenho dúvida. Reuniões mediúnicas, as pessoas querem a casa espírita com a reunião mediúnica cheia de gente. Olha, não dá certo. O fenômeno mediúnico é o somatório da influência do espírito manifestante, mais a influência do médium, através do qual o fenômeno ocorre, e a influência do meio onde o fenômeno ocorre. Então, o meio tem que ser adequado para que essas manifestações sejam manifestações válidas.
Então, qualifiquemos o meio. Não é com quantidade, mas qualidade. É qualificar, não é quantificar. Não é botar muita gente dentro de uma reunião mediúnica. É colocar quem deve estar. Continua Kardec. Em todo o caso, o objetivo essencial proposto deve ser o recolhimento, a manutenção da ordem mais perfeita e o afastamento de toda e qualquer pessoa que não estiver animada de intenções sérias e possa se transformar em motivo de perturbação. Ora, se a gente sabe, numa reunião mediúnica, se que o meio influencia o fenômeno, se há naquele meio uma pessoa que está perturbando aquele meio, ela vai perturbar as manifestações e as manifestações não terão aquela credibilidade que precisam ter. Então, qualifiquemos. Muitos ficam discutindo manifestação espontânea e evocação. Olha, todos dois são importantes, como diz Kardec no Livro dos Médiuns. Cada um no seu momento. O que importa é a qualificação da equipe mediúnica. Porque uma equipe mediúnica não qualificada pode só produzir manifestações espontâneas, mas espúrias. Manifestações mediúnicas fora do contexto, tranquilamente. Não é a condição de espontaneidade ou de evocação que vai qualificar a manifestação. São as condições do meio, mais as condições do médium e as condições do espírito manifestante. Bom, continua ele. As reuniões sérias são aquelas que fazem mais prosélitos. Quer dizer, as reuniões sérias são aqueles que produzem mais bons resultados. Não tenha dúvida. E aí, diante desses resultados, porque toda reunião espírita precisa ser avaliada. Nós precisamos avaliar resultados para ver se o nosso trabalho está sendo coerente e consequente. Se não tiver, voltemos às instruções de Kardec para ver onde nós estamos nos equivocando. Continua ele. Urge considerar ainda que o desejo de ser admitido nas reuniões sérias aumenta em razão das dificuldades antepostas. Quanto à difusão doutrinária, ela se processa bem menos em razão da admissão de assistentes, que, via de regra, uma sessão ou duas não podem convencer, ou que, pelo estudo preliminar e pela conduta dos membros fora das reuniões. Quer dizer, então ele fala aqui que urge ainda, nós darmos atenção que o desejo de ser admitido nas reuniões sérias aumenta em razão das dificuldades que ele colocou antes. Então é preciso um processo seletivo. Leon Denis fala nesse processo seletivo de admissão de pessoas para reuniões mediúnicas, no livro No Invisível. E Hermínio Miranda, em Diálogo com as Sombras, fala também nesse processo seletivo. Esse processo é muito bem esclarecido em O Livro dos Médiuns. Bom, Kardec ainda diz, não deve, claro que eu estou pensando alguns parágrafos, Não deve causar estranheza ou incompreensão que eu indique essas obras como básicas. Ele falara antes, no parágrafo anterior, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, nas obras que ele publicara, com conteúdo espírita. Não deve causar estranheza ou incompreensão que eu indique essas obras como básicas para o estudo, uma vez que são as únicas em que a ciência espírita se encontra analisada,
em todas as suas partes e de maneira metódica. Todavia, julgar-me-ia mal quem me supusesse exclusivo a ponto de recusar outras obras, entre as quais muitas merecem toda a simpatia dos bons espíritos. Em um estudo completo, ademais, é preciso examinar-se tudo, mesmo aquilo que é mal, para que a gente saiba o que é bom. Quer dizer, então Kardec está dizendo aqui que ele indica as obras dele, que as obras dele foi, primeiro, através das pesquisas dele, que foi criada a ciência espírita. E através da ciência espírita nós obtivemos uma filosofia espírita coerente e consequente, e através dessa filosofia coerente e consequente, nós obtivemos uma moral que não é moralismo, é a prática do bem, é a moral genuína proposta por Jesus. Meus irmãos, então, vejam bem, nós paramos aqui a apreciação desse excelente livro de Allan Kardec. Esse livro, Viagem Espírita em 1862, e eu sugiro a edição da Casa e Editora O Clarim, de Matão, São Paulo, porque essa edição tem um prefácio do tradutor, que foi o Wallace Leal Rodrigues, que o prefácio ajuda a gente depois a caminhar com Kardec pela viagem, pelas 3 viagens que ele fizera, uma em 1860, outra em 1861 e a última em 1862, que dera nome a este livro. E, falando sobre o Wallace Leal Rodrigues, eu vou apresentar aqui um livrinho que eu já falei nos outros vídeos sobre ele, mas ele é uma beleza. Se você puder, compulsa esse livrinho. Ele constrói o adulto do futuro. Meus irmãos, agradeço muito o carinho de vocês. Esse projeto de reflexões sobre alguns textos de Viagem Espírita em 1862 de Allan Kardec termina hoje. Porque o objetivo foi criar em você a curiosidade de apreciar essa obra. Meus irmãos, não nos esqueçamos de nos vacinar. A vacina é que vai ajudar a controlar essa pandemia e também a nossa postura, não fazendo aglomeração, usando máscaras, lavando as mãos constantemente com água, e se não tiver álcool gel. Meus irmãos, o isolamento social é de suma importância para colaborar com o sistema de saúde do nosso país. E não é mais só o sistema público, é o sistema particular também que está entrando em dificuldades. Avaliemos a nossa postura como espíritas, somos solidários, fraternos. É preciso que repensemos. Há uma responsabilidade social nossa muito grande nesse instante. Não é mimimi, não. Vamos pedir pelas famílias enlutadas que perderam seus familiares para essa pandemia. Há famílias que perderam vários membros nessa pandemia. Você já pensou neles? Será que vai ser preciso chegar na sua casa para você se sensibilizar para isso? Não, não é possível. Você, como espírita, não pode aceitar isso.
Meus irmãos, continuemos trabalhando por um mundo melhor, nos melhorando e colaborando para a melhoria da sociedade de que participamos. Muita paz, muita esperança e muito trabalho no bem.